Olá, você já se sentiu ofendido, ofendida? A ofensa, ela está para todos. Não é possível você se poupar por toda a vida de ser, em algum momento, ofendido. Por que eu digo isto? Nós estamos vivendo, e sempre temos que nos lembrar dessa realidade, nós estamos vivendo num mundo corrompido, nós somos pecadores, a nossa história é uma história que tem tudo a ver com o que origina ali no Éden, que é a queda do homem. Portanto, uma história de deslizes, de falhas, de fracassos, de erros. É bem provável que quando nós começamos a trabalhar essas questões, sobretudo na ótica espiritual, buscando a Deus, nos dedicando ao Senhor, muito dessas falhas vão sendo amenizadas e algumas, inclusive, desaparecem. Mas isso não elimina o fato de que ainda somos pecadores. E exatamente porque somos pecadores, somos falhos. Isso significa dizer que você vai, em algum momento, errar contra alguém, por ação ou por omissão, por palavras ou pelo silêncio. Quantas vezes pessoas ofendidas acabam se fechando para essa realidade de que também elas podem ser ofensoras ou já foram no passado e se sentem apenas vítimas. Ocupam o lugar da vítima, mas não se percebe como vilã ou vilão. Essa história, ela se altera comumente. Hoje você foi uma pessoa ofendida ou está nessa condição de uma pessoa ofendida, magoada, ressentida, mas é provável que no passado, até mesmo sem o seu conhecimento, ou no tempo futuro, você será o ofensor. Significa dizer que nós precisamos aprender o caminho do perdão. Normalmente, as ofensas estão, como eu dizia, para todos, mas sobretudo, quanto maior a intimidade, maior a probabilidade das ofensas serem estabelecidas nas relações. Se você está dentro da família, numa relação com pais, com filhos, esses relacionamentos mais íntimos, que são os relacionamentos familiares, eles são muito mais tendenciosos às ofensas do que quaisquer outros. Como assim? Bom, não estou dizendo que toda a família ofende o tempo todo e que o padrão da família é ofensa, não é isto. Mas há uma questão muito simples. Você pode ter certeza que fora da relação familiar, como já dito em outro momento, nós temos freios. Somos seres adaptados socialmente e sabemos lidar bem com muitas dessas questões no campo social. Supomos que você tenha sido ofendido pelo seu pai, está profundamente amargurado, profundamente chateado, ofendido. Mas você vai aos correios ou ao banco e certamente ao chegar nessa instituição, você vai se comportar de tal maneira que aquele que vai te atender provavelmente nem vai perceber a sua mágoa ou o seu ressentimento. Bom, mas quando estamos diante da família, os freios vão embora. Vão embora por quê? Simplesmente porque nós estamos nus, completamente despidos de todas as formas possíveis dentro da experiência familiar. Não temos como esconder quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos. Como dizia, os freios não estão ali. E naturalmente quem paga o pato é a família. Olha, se as ofensas estão para todos, em especial se as ofensas estão para as famílias, significa dizer que ou aprendemos a perdoar ou jamais saberemos permanecer na família e lidar com a família. A família é maravilhosa, é uma bênção de Deus. A família é, na verdade, a maior bênção de Deus para a vida de um ser humano. No entanto, a família, que é um lugar para que pessoas sejam saradas, curadas, abençoadas, pode ser um lugar também que pessoas vão ser deformadas, transfiguradas, machucadas. E aí o perdão entra. O perdão traz restauração. O perdão abre caminho. A Bíblia diz, no texto já lido em outra ocasião, em Hebreus 12:15, o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E ainda, Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bom, no primeiro texto, o autor aos Hebreus está nos dizendo que nós podemos ficar excluídos do favor ou da graça de Deus pelo fato de estarmos amargurados. E que naturalmente essa amargura, mais do que trazer prejuízo para mim em especial, para você em especial ou em particular, traz prejuízo para todos à nossa volta. Contamina a muitos, como diz a palavra.
se alastra como uma doença grave, se alastra como uma lepra, se alastra como um câncer no corpo e vai matando tudo à sua volta. Quantas famílias destruídas, inclusive quantos crimes passionais dentro da família, simplesmente porque não houve a experiência do perdão. O perdão é a única chance que temos de convivência. Escrevendo aqui aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, e aí olha o detalhe, perdoando-se mutuamente. Ou seja, o perdão é uma via de mão dupla. Hoje você perdoa e amanhã você é perdoado. Hoje você ofende, amanhã você é o ofensor. E naturalmente o perdão vai mudando de lugares. Mas o fato é que mutuamente precisamos aprender a perdoar. Ou aprendemos a perdoar ou não conseguiremos de forma alguma permanecer com saúde na família. O perdão trabalha o nosso caráter. O perdão nos aproxima de quem Cristo é. O perdão nos aproxima da identidade de Jesus. Nos tornamos mais parecidos com Deus à medida em que aprendemos a perdoar. Deus é um Deus perdoador. Diz a palavra que Deus é temido porque com Ele está o perdão. Muitos temem a Deus por várias razões, mas o texto sagrado diz que uma das razões pelas quais devemos temer a Deus é porque com Ele está o perdão. E se queremos ser parecidos com Deus, precisamos aprender também a perdoar. Naturalmente, o perdão não é uma coisa fácil. Eu diria para você que não tem perdão em nós. E não é uma coisa que vai brotar naturalmente. O perdão, sobretudo, é uma decisão, mas uma decisão tomada à luz da obediência à palavra de Deus. A palavra deixa bem claro, no texto de Efésios, assim como Deus nos perdoou, devemos nos perdoar mutuamente. Deus nos perdoou, esse é um fato. Fomos perdoados dos nossos pecados, portanto, livres da condenação eterna. A palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é possível? Sim, a condenação não está para nós, porque houve perdão cabal da parte de Deus a respeito dos nossos pecados. E assim como nós fomos perdoados, não devemos reter o perdão para aquele que nos ofende. Não existe nenhuma ofensa tranquila. É óbvio que existem ofensas com sequelas diferentes e que vão produzir circunstâncias diferentes, agravos diferentes, mas toda ofensa é ofensa e desconstrói relacionamentos, quebra vínculos e alguns vínculos de longas datas. Conheço histórias de filhos magoados com seus pais por 20 e poucos anos. Conheço história de casamentos que acabaram porque não houve a prática do perdão. Eu conheço histórias, inclusive de irmãos sanguíneos que não se falam e que isso se estende por mais de uma década e simplesmente faltou ali perdão. Ou perdoamos, ou a família não vai sobreviver. Ou perdoamos, ou os casamentos vão fracassar. Ou perdoamos, ou não saberemos nos manter por perto e estabelecendo um vínculo saudável com os nossos filhos. E automaticamente, o perdão, como dizia, não está em nós, o perdão está em Cristo. E à medida em que eu me afilio a Jesus, à medida em que eu me aliancio com Deus, à medida em que eu estabeleço um vínculo de fé com o Senhor, eu sou desafiado por Ele a perdoar. Como está a sua casa? Como está a sua família? O seu casamento? Como vão os seus filhos? Me fala um pouquinho sobre isto. Bom, é óbvio que você não pode me responder aqui e agora, mas se pudesse trazer uma resposta, o que você teria para dizer? Talvez alguns vão dizer, olha, eu estou ressentido, estou magoado, eu estou ferido. Eu não sei o que está no seu coração e eu não sei o que você tem experimentado na sua casa, mas uma coisa eu sei, o perdão pode sarar a sua família, o perdão pode sarar o seu casamento, o perdão pode sarar o relacionamento seu com seus filhos, o perdão pode sarar a sua convivência com seus pais. É necessário o perdão traz cura. O perdão aproxima Deus da família e faz com que Deus haja com liberdade, mas enquanto você não decidir pelo perdão, Deus não pode agir. Deus não pode curar uma coisa que você não entrega para Ele. Deus não pode estabelecer uma transformação, um projeto de novidade de vida, produzindo um efeito celestial na sua vida, se aquilo que você está retendo não está sendo entregue para Ele. Portanto, é necessário uma entrega também, uma rendição. Admitir, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura. Aquilo que eu acabei de ouvir me ofendeu profundamente, eu estou machucado,
ferido, mas eu decido perdoar. Me ajuda, Deus. E você pede socorro para o Senhor, eu não tenho dúvida de que Deus vai liberar poder do alto céu. E Ele vai permitir, né, que nesse momento, você testando a sua fé, você também seja aprovado, porque está aí um grande desafio de fé. Se você julga ser uma pessoa de fé, para mim, um dos divisores de água está ligado ao fato de você ter a capacidade em Deus, não sozinho, de perdoar. Quanto de fé você tem? Eu diria, o quanto você está disposto a perdoar, o quanto você é capaz de perdoar. Isso diz o tamanho da sua fé. É um desafio? Sim, é verdade, um grande desafio, mas possível. O Senhor pode te ajudar. Eu já tive experiências tremendas nesse campo de ofensas e perdão. Como é bom perdoar. A Bíblia diz assim, quando depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Às vezes nós esperamos que alguém tome a iniciativa. Por que não você? Por que não engolir o orgulho, a vanglória e com humildade, um coração quebrantado, admitir que errou e pedir perdão, fazer reparação, estabelecer um tempo novo, porque o vínculo ele não é quebrado pela ofensa. O vínculo é quebrado pela falta de perdão. Quando há uma ofensa, mas há reparação e perdão, costumeiramente o vínculo até fortalece. E aí o relacionamento familiar fica muito mais robusto, muito mais saudável pela via do perdão. Que Deus te ajude, que o Senhor possa trazer força do alto céu, visitar o seu coração e te ajudar a viver a prática do perdão. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.